Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 12, O Currículo do Espírito Santo, versículo 6, não, 4, não. Eu sempre rio de mim com número romano. 5, 6, 7, V12, versículo 7. O olhar para dentro. Inspira. Lembra-se então de que sempre que olha para fora e reage desfavoravelmente ao que vê, se julgou indigno e te condenou à morte. Poxa, radical, hein? Radical, porque sabe que eu me lembro quando eu olho para as minhas filhas e elas não arrumaram a cama, arrumaram a casa pela milésima vez, e aí eu falo assim: eu vou ficar numa boa, eu vou ter paciência, eu vou respirar fundo, não fala nada. E eu falo assim: minha filha, dá para você arrumar sua cama pelo menos? Aí eu já me irritei. Aí já não tô alinhada, entendeu? Eu tô me condenando à morte? Não sei. Não sei se nesse caso eu me julguei indigna. Indigna do quê? Dela arrumar a cama? Jesus, me orienta aí. Mães entendem. A pena de morte é a meta última do ego, pois ela acredita inteiramente que você é um criminoso, tão merecedor de morte, quanto Deus tem o conhecimento de que é merecedor de vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso que ele sempre te reserva no final. Querendo te matar como expressão final do seu sentimento por você, ele permite que viva apenas para esperar a morte. Engraçado, eu não sei você, mas eu sinto cada vez mais isso. Cada vez mais eu me sinto assim que quando eu escolho pelo ego, antes eu não sentia isso, eu não tinha nem esse discernimento. Agora eu sinto que quando eu escolho pelo ego é como se eu estivesse diminuindo o meu potencial. Eu já consigo discernir isso, né? A gente está junto aqui há 183 dias. Então provavelmente você já está sentindo uma coisa parecida. É como se eu conseguisse já discernir aquele momento ali, que eu estou escolhendo algo que vai me deixar completamente num caminho que é triste, que é pobre, que é morte. E ele te atormentará enquanto viver, mas o seu ódio não será satisfeito até que morra. Sabe essa coisa assim que vai matando você por dentro? Que a gente vai permitindo isso? Pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e é o único fim com o qual ele ficará satisfeito. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para você que acredita ter sido traiçoeiro para com teu pai. E é por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo. É muito legal isso, porque essa semana eu falei exatamente da gigante culpa que eu senti. O que eu vejo, assim, que tem acontecido comigo como facilitadora num curso em milagres, é que a minha vida tem navegado por mares turbulentos. Por quê? Porque o nível de alinhamento que o curso em milagres está me pedindo, que a espiritualidade superior está me pedindo para trazer para vocês no momento de transição planetária gigantesca. Ontem mais uma pessoa querida da minha família se foi, uma vozinha que ela foi minha avó drasta, mas foi uma referência de amor e de integridade na minha vida. E, e assim, ela era avó drasta do meu pai, né, por parte de pai. Isso significa que ela conviveu bastante com a gente, né, e com meu pai e tudo. E ela já estava idosa, bem idosa, não foi de Covid, mas ela se foi também. E foi louco porque foi a primeira morte, desencarne, né? Morte não, desencarne, né? Passagem que eu senti mais alinhada com o Curso em Milagres, com o Espírito Santo. Eu só senti uma coisa assim: ela fez a passagem, daqui a pouco a gente se encontra. E foi instantâneo. A primeira vez, pode ter sido porque a gente convivia pouco? Pode. Eu senti? Claro que eu senti, mas foi diferente. E E eu tô querendo ouvir esse sentimento de uma forma mais profunda, sabe? Muito bonito. E vendo ela, eu via ela assim como se ela tivesse feito passagem chegando e feliz. E o encontro lá foi muito diferente. Pois a tua destruição é o único fim cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível,
mas é um traidor para você, que acredita ter sido traiçoeiro para com teu pai. Essa dualidade que a gente sente com relação a Deus, né? Eu tenho várias pessoas com quem eu trabalho individualmente, e essa sensação de um Deus punitivo, que qualquer coisa que a gente faz ele vai nos punir e nos testar e tá nos observando de uma forma cruel até, mas que no fim vai nos levar do amor. Eu acabei descobrindo que é a maneira do ego de perceber Deus, porque machuca pra caramba, nos deixa o tempo todo em alerta, uma coisa dolorosa. E é por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo. Pois enquanto se sentir culpado, está ouvindo a voz do ego, que te diz que tem sido traiçoeiro para com Deus e merece, portanto, a morte. Você pensará que a morte vem de Deus e não do ego, porque ao confundir-se com Deus, acreditava querer a morte, e daquilo que quer Deus te salva. Quando for tentado a sucumbir diante do desejo da morte, se lembra que eu não morri. Você reconhecerá que isso é verdadeiro quando olhar para dentro e vir a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna me teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a você? Quando aprender a fazer com que seja manifestado, com que eu seja manifestado, nunca verá a morte. Pois terá olhado para o que não morre em você mesmo e verá apenas o eterno ao olhar para o mundo lá fora, que não pode morrer. É muito bonito o Curso em Milagres, né? Eu sinto uma bênção tão grande ter chegado até aqui e de trazer vocês juntos, que eu não tenho nem palavras. Nem palavras. Fim da leitura do texto. Olá, Radiante. Leitura comentada por mim, Maria do Sol, do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios, lição 83. Invoco o nome de Deus e o meu próprio. Inspira profundamente. E se conecta. O nome de Deus é santo. Eu gosto muito de trazer nesse momento a consciência crística no sentido de Deus, deusa, universo, independente do gênero, né? Quando você pensar em Deus, é muito importante trazer essa energia dupla, né? Que é uma só. O nome de Deus é santo, mas não é mais do que o teu. Invocar o nome de Deus é apenas invocar o teu próprio nome. Um pai dá o seu nome a seu filho e assim identifica como ele. A mãe dá o nome à sua filha ou filho e assim identifica com ele ou ela. Os irmãos compartilham do nome e assim são unidos por um laço ao qual se voltam para se identificarem. O nome do teu pai te lembra de quem é, mesmo no mundo que não conhece, mesmo que não se lembre disso. O nome de Deus não pode ser ouvido sem resposta, nem dito sem um eco na mente que te convida a se lembrar. Diz o nome de Deus estará convidando os anjos a rodearem a terra que pisa e a cantarem para ti, enquanto estende as asas para te manter salvo e te abrigar de todo pensamento mundano que interfere na sua santidade. Guarda essa imagem um pouquinho. Você dizendo o nome de Deus, ou seja, invocando toda a força de luz que te rege e nisso convidando os anjos a te rodearem a terra que pisa e a cantarem para você enquanto estende as asas para te manter salvo, te abrigar de todo pensamento mundano que vai interferir na sua santidade. Repete o nome de Deus a todo mundo, responde deixando de lado as ilusões. E todo o mundo responde deixando de lado as ilusões. Todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente onde pareciam estar. Acha uma estrela, um milagre de graça. Olha que interessante. Uma estrela, um milagre de graça. Os enfermos se levantam, curados os seus pensamentos doentios. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir, os pesarosos se desfazem das suas lamentações e as lágrimas de dor secam, quando o riso feliz vem para abençoar o mundo. Repete o nome de Deus e nomes pequenos perdem o significado. Todas as tentações se tornam coisas inomináveis e indesejadas diante do nome de Deus. Repete o seu nome e vê quão facilmente te esquecerá os nomes de todos os deuses
que deuses que valorizou. Eles perderam o nome de Deus que você deu a eles. Tornam-se anônimos e sem valor para você, embora antes de deixar que o nome de Deus substituísse os teus pequenos nomes, tenham permanecido perante eles em adoração, chamando-os de deuses. Repete o nome de Deus e invoca o teu ser, cujo nome é o seu. Repete o seu nome e todas as diminutas coisas sem nome da terra entram rapidamente em perspectiva certa. Olha que bonito. Quando a gente invoca essa palavra Deus, Deus, a consciência universal, universo, significando a força maior que nos rege, né? A gente está todas as coisas menores sem nome da Terra entram em perspectiva certa, ou seja, alinhamento vibracional, frequência. E se te unir ao teu irmão enquanto senta com ele em silêncio, repetir o nome de Deus junto com ele no interior da tua mente quieta, lá estará estabelecido um altar que alcançará o próprio Deus e o seu Filho. Ou seja, quando a gente está ali perto de alguém e fala, Deus, esteja aqui com a gente, já é um profundo alinhamento. Nossa, que sono que eu tô hoje, gente. É o frio. O frio me deixa assim. Pratica apenas isso hoje. Repete lentamente o nome de Deus mais uma vez, ainda mais outra vez. Relega ao esquecimento todos os nomes menos o seu. Não ouça mais nada. Não deixa que todos os teus pensamentos se ancorem nisso. Não usamos nenhuma outra palavra a não ser no começo, quando pronunciamos a ideia de hoje apenas uma vez. E depois o nome de Deus torna-se nosso único pensamento. A nossa única palavra, a única coisa que ocupa as nossas mentes, o único desejo que temos, o único som que tem qualquer significado e o único nome de tudo que desejamos ver, de tudo que chamaríamos de nosso. Assim fazemos o convite que nunca pode ser recusado, e Deus virá e Ele próprio te responderá. Não pense que Ele ouve a pequenas preces daqueles que o invocam com os nomes dos ídolos que o mundo tem em grande estima. Eles não podem alcançá-lo desse modo. Ele não pode ouvir pedidos nos quais ele não seja ele mesmo, ou seu filho receba outro nome que não o seu. Repete o nome de Deus e você o reconhece como o único criador da realidade. Também reconhece que seu filho é parte dele, criando em seu nome. Senta-se silenciosamente, deixa que seu nome torne-se... Senta-se silenciosamente e deixa que seu nome torne-se a ideia toda abrangente que ocupa a tua mente por completo. Deixa que todos os pensamentos se aquietem, menos esse. Todos os outros pensamentos respondem com esse e vê o nome de Deus tomar o lugar dos milhares de pequenos nomes que deu aos teus pensamentos, sem reconhecer que é apenas um nome para tudo que será. Hoje pode alcançar um estado que experimenta a dádiva da graça. Pode escapar de toda a escravidão do mundo e dar ao mundo a mesma liberação que achou. Pode se lembrar hoje que o mundo esqueceu e oferecer do que o mundo esqueceu e oferecer-lhe a tua própria memória. Hoje pode aceitar o papel que desempenha na salvação do mundo e na tua própria também. E ambas podem ser perfeitamente realizadas. Volta-se para o nome de Deus e para a tua liberação, e ela te é dada. Nenhuma outra prece senão essa é necessária, pois contém em si todas as preces. As palavras são insignificantes, todos os pedidos desnecessários quando o Filho de Deus invoca o nome do seu Pai. Não é para ficar pedindo nada, é só para invocar. Os pensamentos do seu Pai tornam-se os seus próprios. Olha só que bonito. A gente está acessando a mente de Deus, né? Que é a nossa. Ele reivindica o próprio direito a tudo o que seu Pai deu, ainda está dando e dará sempre. O invoca para deixar que todas as coisas que pensou ter feito sejam sem nome agora. E no seu lugar santo, o nome de Deus torne-se seu julgamento sobre a falta de valor sobre todas as coisas. Todas as pequenas coisas estão em silêncio. Agora os pequenos sons são inaudíveis. As pequenas coisas da terra desaparecem. O universo não consiste de nada, além do Filho de Deus que invoca seu nome. E a voz do seu Pai dá a resposta no seu santo nome do seu Pai. Nesse relacionamento eterno e sereno em que a continuação transcende de longe todas as palavras e ainda assim excede em profundidade, a altura, tudo que as palavras possam jamais transmitir, está a paz eterna.
Em nome do nosso Pai, hoje queremos experimentar essa paz. E em seu nome ela nos será dada. Ou seja, é para alcançar essa paz, invocando o nome de Deus, praticando silenciosamente e alcançando o estado de graça que essa experiência vai nos trazer, tornando os pensamentos do Pai os nossos próprios. Fim da leitura do exercício de hoje.